Irmãos queridos, graça e paz, amém? Boa noite a todos. Bom demais estar na casa do Senhor, né? A gente que está lá em cima não tem uma noção, às vezes, quanto o som fica gostoso, né? Aqui de baixo, uma harmonia maravilhosa, né? Deixa a gente assim bem à vontade na presença na casa de Deus. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem nos acompanha aí pela live, Deus abençoe a sua casa, que o nosso Deus abençoe a sua vida. Queridos, a última vez que nós estivemos juntos aqui, que eu tive a oportunidade de estar aqui à frente, nós falamos sobre a figueira, os ramos brotando e Israel sendo reconhecido como nação. Falamos sobre a ONU também, né, a Organização Mundial. E hoje eu quero trazer, a graça de Deus aqui, falar um pouco sobre revelação do Apocalipse. Interessante, irmãos, não sei se vocês percebem ou perceberam, ou já pensaram nisso. No passado, eu me lembro que quando eu me converti, não se lia muito o livro do Apocalipse. E até hoje, né? De repente o irmão, eu estou lendo Daniel, eu estou lendo Timóteo, eu estou lendo 1 Coríntios, eu estou lendo o Novo Testamento, mas dificilmente a gente ouve as pessoas dizerem que estão lendo o Apocalipse. E o Apocalipse é um livro tão gostoso, porque ele trata do nosso futuro. O Apocalipse fala do nosso amanhã com Deus, fala sobre arrebatamento. Eu acho que o pessoal teme um pouco, né? Por causa das pragas, a abertura do primeiro até o 7º selo, os cavaleiros, do primeiro até o 7º. Tem umas coisas que realmente o dragão, a besta que emerge do mar, parece que algumas coisas é meia temerosa, né? Dá uma ideia assim meia monstruosa. Mas João falou sobre essas coisas naquela época por falta de adjetivos. Não queremos dizer que não haverá, mas muitas coisas são metaforas, porque naquela época faltou adjetivos para João descrever o quão grande era a glória de Deus, o quão tremendo era aquilo que Deus passava para ele. Nós vemos aqui, o texto fala que quando o livro estava para ser aberto, João olhava e não via ninguém para abrir o livro. E o livro precisaria ser aberto, ele tinha que ver aquilo acontecer. E o João começou a chorar, ele fala assim, eu chorei, porque ele não via entre aqueles que estavam presentes, que ele podia ver os 4 anciões. João podia ver um forte anjo, ele relata ele aqui. Mas aqueles seres não podiam abrir o livro, não podia quebrar o selo. Então João diz que ele chorou muito por este fato. E aí, irmãos, seguindo aqui falando do nosso hoje, do nosso agora, o livro do Apocalipse com suas revelações, ele é muito interessante para nossos dias atuais. Houve uma época que eu li o livro de Apocalipse umas 5 vezes, acompanhado. Tem uns livros que falam sobre o Apocalipse, como A Última Batalha de Armagedon, Apocalipse já e Futuro Glorioso do Planeta Terra. Esses 3 livros eu já li, se os irmãos ainda não leu, se alguém quiser ler, são livros apocalípticos bons demais. Se você ler Daniel, Apocalipse, Ezequiel, Jeremias, Isaías, lendo esses livros e lendo esses livros da Bíblia, você vê, te dá uma noção muito ampla dos tempos vindouros, muito ampla de Apocalipse, porque os autores buscam o tema com detalhes, com muita riqueza de detalhes. E os 3 livros estão em conformidade com a Bíblia. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Então, se vocês puderem ler Futuro Glorioso do Planeta Terra, Apocalipse já
e A Última Batalha de Armagedon são livros excepcionais. E o livro de Apocalipse é bênção tudo. Pura, desculpa. Anselmo, não sei se é você, coloca para mim, por favor, Apocalipse 1:3. Enquanto eu quero falar algo aqui, houve tempo em que muitos tinham temor ou até medo de ler o Apocalipse, o livro de Apocalipse, por causa do conteúdo das coisas, palavras nele contido. Podemos ver que se prega muito sobre prosperidade, sobre cura, né? Não é proibido, irmãos, pregar sobre cura e prosperidade, mas é porque as pessoas hoje valorizam muito a prosperidade e esquece os tempos vindouros. Prosperidade é bom, mas prosperidade não vai passar para a eternidade. Não é verdade? O que vai passar para a eternidade é vida com Cristo. Nós, a igreja de Cristo, passará para a eternidade. Mas sobre o livro do fim e as profecias nele contidas, se fala pouco. Mas saliento, irmãos, que o livro do Apocalipse é um livro dos crentes e dos salvos. O livro do Apocalipse é dos crentes e dos salvos, por quê? Se trata das coisas do fim, não é verdade? Se trata do fim, e Apocalipse se resume todas as coisas, desde Gênesis se resume todas as coisas. Então é um livro para salvo, logo é um livro para crente. Então nós crentes precisamos, como diz o jargão, né, comer Apocalipse, irmãos. Sabe o que acontece? O livro de Apocalipse, ele é um livro com conteúdo tão forte que ele nos aproxima mais de Deus. Quando a gente começa a ler Apocalipse, sabe o que surge logo? Eu preciso me santificar mais, eu preciso estar mais próximo de Deus, eu preciso de uma convivência maior com Deus. Apocalipse nos leva a isso, por causa do teor, por causa do conteúdo. Não é aquele conteúdo para trazer medo, para amedrontar, mas para nos aproximar mais do Senhor. E nós precisamos disso, principalmente na atualidade. Quantas coisas para tirar o nosso foco, quantas coisas para nos desviar a atenção das coisas de Deus, não é verdade? Tem muito, entretenimento é o que mais existe hoje. Para todo lado que a gente vai, tem entretenimento. Você vai para o shopping, você vai para o cinema, você vai para o teatro, tem tanta coisa, você vai para o campo de futebol. Não estou dizendo que você não pode ir, eu estou dizendo que a gama de entretenimento hoje é muito maior, para nos desviar do foco. Então o Apocalipse aqui, profecia nele contida, se fala pouco, mas salienta, irmãos, que no livro do Apocalipse, o livro dos crentes e dos salvos, pois nele está contido toda a verdade, que fala do arrebatamento, do crente e da igreja. Logo ele é um livro que no mínimo desperta curiosidade, pois fala da nossa ascensão ao céu, quer sejamos ressuscitados ou arrebatados. Aí de repente você pergunta, mas por que ressuscitados ou arrebatados? Apocalipse fala, meus queridos, que os que estiverem vivos serão arrebatados, mas os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados. Ok? Do crente da igreja. Logo ele é um livro que no mínimo desperta a curiosidade, pois fala de nossa ascensão ao céu, quer sejamos crentes ou arrebatados. Precisamos de ler e procurarmos entender as mensagens nele contidas. Este livro inicia com uma promessa, é o que está Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós temos aqui uma promessa de Deus.
Bem-aventurado aquele que lê este livro. É um bônus de Deus para nós, não é verdade? Então não há por que a gente fugir do livro de Apocalipse, não é verdade? Esse bônus aqui vem, ó, a bem-aventurança de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Temos uma bênção adicional quando lemos o livro do Apocalipse, que é esse bônus da bem-aventurança. Desculpa aqui, irmãos, não podemos fugir da leitura do mesmo, pois nele está contido as coisas do fim e muito do tempo atual. Temos mais um detalhe. Geralmente a mensagem do Apocalipse nos leva a arrependimento, à santidade, aquilo que nós falamos aqui. Por falar sobre a brevidade dos tempos, eles nos causam sentimento de arrependimento para que possamos estar bem com Deus. O que nele há, o que está nele contido, nos leva a querer aproximar mais de Deus, a estar mais próximo do nosso Deus, porque é tudo que nós precisamos ou queremos. Às vezes a gente precisa de um toque, de uma palavra, para poder aproximar mais de Deus, para nos acordar. Fala, puxa vida, eu preciso estar mais próximo de Deus. Não somente o Apocalipse, mas como toda a Bíblia, ela nos faz aproximar mais de Deus. Ela nos traz mais para próximo de Deus. Apocalipse, então, tem essa missão de nos buscar para a realidade que Deus tem para nós guardado para os tempos vindouros, no futuro. Eu queria que você colocasse, você está conseguindo colocar? Apocalipse 5, 1. Na realidade, queridos, o livro do Apocalipse é o livro do Cordeiro, né? Então vamos lá. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Pode colocar o 2, por favor. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A Bíblia diz ali, queridos, que o anjo, deixa no 2, por favor. A Bíblia diz que o anjo bradava fortemente e que esse anjo era forte. Então, quando a Bíblia fala que o anjo Miguel contendeu com Satanás, ou Satanás contendeu com ele, né, com Miguel, nós podemos ver que Miguel ali não usou de força. Ele só diz para Satanás: o Senhor te repreenda. E a batalha foi ganha. Só para a gente ter noção aqui da força e do poderio de um anjo. E João relata aqui que o anjo não podia abrir aqueles selos. Não podia abrir o livro ou os selos. Pode colocar o 3, por favor. E ninguém no céu, irmãos, ninguém nos céus, os 4 seres viventes que ali estavam relatados aqui, também não podiam. E João também não viu na terra alguém capaz de abrir aqueles selos. Nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém que estava ali, o poderoso anjo, os 4 seres viventes, não podia nem olhar para o livro. Naquele livro, certamente, irmãos, são conjecturas, continha ali o poder e a glória de Deus, a majestade de Deus continha ali. Nós sabemos que quando Israel estava no deserto, quando Moisés pegou o povo de Israel e levou para o monte para ouvir de Deus o que Deus tinha para dizer naquele dia, o povo falou para Moisés: Moisés, vai lá você, nós não suportamos tamanha glória de Deus. O povo ficou no pé do monte porque não suportava tamanha glória de Deus. E aqui nós estamos vendo que ninguém podia nem olhar para aquele livro, nem olhar para ele.
Eles não conseguiam. E olha que seres celestes. Não era homem natural, era seres celestes. Não podia olhar para aquele livro. Por favor, o 4. Ali João fala assim, ó. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Eu posso sentir aqui, irmãos, sem querer trazer um sentimento aqui espiritualista, João certamente imaginava, e agora? E agora esse livro precisa ser aberto. Mas os 4 seres viventes relatados não podia. O forte anjo que bradava não podia, na terra também não tinha ninguém que poderia abrir aquele livro, nem mesmo olhar para ele. Imagina, irmãos, o sentimento de João. Como João ficou. A tensão que João ficou. E agora? E agora? O que poderá ser feito? Mas vamos ler o 5, por favor. E disse-me um dos anciãos, não chores. O ancião falou para João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Amém? Posso ouvir um amém? Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu quero fazer aqui uma conjectura. Você já parou para pensar no que Jesus e Deus, ou Deus e Jesus, o que eles conversaram, o que eles falaram, quando Jesus estava indo, depois do beijo de Judas, quando Jesus estava indo do Getsêmani para a prisão, aquele percurso, não está na Bíblia não, viu, irmãos? Nós estamos só conjecturando aqui. Será o que foi dito, o que Deus disse, Jesus naquela agonia? Será? Qual foi o papo que eles tiveram, a ideia que pai e filho trocaram? Da prisão até o pátio de Pilatos, Jesus em agonia, sofrimento total, sabia que ia passar pela cruz. Será? O que o pai e o filho conversaram? Do pátio de Pilato até a crucificação, até a cruz. Nós sabemos que na cruz Jesus bradou, né? Tem um texto que diz que ele bradou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não, que a tua vontade seja feita, faça em mim a tua vontade. Essa ideia foi colocada para a gente. Mas e aquelas que não foi passada, irmãos? Certamente Deus falou para Jesus, falou assim, olha aqui, filho, naquele dia, o selo terá que ser aberto. Ele vai ser aberto. E a não ser você que vai passar pela cruz, ninguém poderá abrir o selo. Se você desistir de passar pela cruz, se você não passar por isso, quem poderá abrir o selo? Não sabemos se houve esse papo entre pai e filhos. Mas o certo, que João olhando, depois os 5 ali, coloca o 6 por favor. Olha só o que acontece, o que João vê. O 6. Cinco, 6. O que eles acham ali, irmão? Deixa eu ganhar tempo. Olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro,
como que havendo sido morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Aqui está, queridos, aquele cordeiro que foi morto, cordeiro que foi ferido, que foi crucificado. João teve essa visão. O cordeiro, ele sim, naquele dia, quebrará o selo, abrirá o livro, e tudo ali contido será exposto para nós. O cordeiro que foi morto, nele está todo o poder. Vou ler mais uma vez. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havido sido morto. Havido sido morto, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E tinha 7 chifres e 7 olhos. 7 são números de sabedoria. 7 olhos, aquele que vê toda a terra, aquele que vê ao derredor, aquele que sabe de todas as coisas. Nada passa em branco, diante desse que tem os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então João se alegrou, queridos, como nós nos alegramos hoje, porque não há mais dor, não há mais tristeza, porque quem poderia abrir o selo? Mas Deus mostrou para João quem poderia abrir o selo. A Bíblia diz que aquele que estava sentado à destra, ou aquele que estava ao lado, aquele que está ao lado, aquele que está junto, aquele que está à direita do Pai, Jesus Cristo, Cordeiro, que foi morto por nós, esse sim, esse pode abrir o livro e quebrar o selo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ele sofreu na cruz, para poder cumprir isso por mim e por você, para a igreja dele. Coloca o 7, por favor. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Claro que o que está sentado no trono é o nosso Deus. Jesus Cristo, como filho, foi lá e pegou o livro da mão do Pai. Coloca o 8, por favor. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, agora já não é 4 mais, é 24, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos santos, daqueles que clamam todos os dias, as orações daqueles que estão levantando às 3 da madrugada, as orações daqueles que estão levantando ou estão orando às 3 da tarde. É isso, irmãos. Diante de Deus, nada passa, vamos dizer assim, batido, né? Porque o nosso Deus está atento a todas as coisas. Coloca o 9, por favor. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. São povos de todos os lugares da face da terra. Nós sabemos que na qualidade de gentios, por Israel negar o Senhor Jesus, nós somos chamados para a salvação, para a vida eterna. Mas ali, está bem colocado, que é para todos os povos, para todas as nações. Foi por nós que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu quero deixar aqui, queridos, um pequeno detalhe que eu anotei aqui, porque nós precisamos, né, cada dia estar mais imbuído nesses temas do fim, né? Todos são importantes, claro,
mas por se aproximar o fim, é muito importante a gente estar bem imbuído nisso. Não conseguiremos saber e entender o que Jesus e Deus o Pai conversaram enquanto Jesus caminhava do Getsêmani para a prisão, depois do pátio de Pilatos até o Calvário. Certamente o Pai dizia: filho, aguenta firme, seja forte, eu sou contigo. Isso é só presunção de colocação, queridos. Eu preciso de ti. No dia que fomos abrir o livro, precisamos resgatar aqueles que foram feitos à nossa imagem e semelhança. Essa era e sempre foi e sempre será a preocupação do nosso Deus. A preocupação com a criação dele. A Bíblia diz que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Por esta razão, por esse motivo, o Senhor Jesus passou pela cruz, para que nós possamos ter vida e ter vida em abundância. Que o Apocalipse, que as coisas de Deus sejam cada dia mais presentes na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai, nós te louvamos agradecido. Eu rendo graças ao nome do Senhor, que é digno, Pai, soberano, de receber toda a honra e toda a glória. Pai, que naquele dia, Senhor, nós possamos estar atentos ao teu ouvido, ao teu falar, os nossos ouvidos possam estar abertos para ouvir o Senhor, para entender, meu Pai, o soar das trombetas e o chamar do Senhor, para que nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor, para que nós possamos estar na glória com o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Glória a Deus.